Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia interior, bom dia todo mundo. Bom estar com vocês nessa manhã de sábado, como há tantos anos fazemos, com o programa De Bem com a Vida, né? Sempre no intuito de trazer até você uma palavra de fé, de esperança, de amor, que joga você para cima, né? Porque as notícias do mundo, de um modo geral, jogam a gente lá para baixo, né? Mas não à toa os anjos vieram, aqueles homens no campo, quando Jesus nasceu, dizendo: olha, estamos trazendo para vocês notícias que vão promover grande alegria na vida e no coração de vocês. E os séculos se passaram e o Evangelho continua sendo essas boas notícias da parte de Deus para todos aqueles que acreditarem, né? Que aceitarem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias prometido, cumprimento das promessas na vida dele. Entendendo que morreu sim. Na verdade eu não gosto de dizer que morreu, porque ninguém matou Jesus, né? Ficam aí discutindo. Quem matou Jesus? Foi o judeu? Não foi. Foi o romano? Não foi. Foi nós com nossos pecados? Também não foi. Ninguém matou Jesus. Ninguém poderia matá-lo. Ele deu a sua vida para 3 dias depois retomá-la e subir aos céus mais tarde, né? Vivendo agora em nós, não conosco, mas em nós. E esses princípios basilares das Escrituras é o que você e a sua família pode vir aprender conosco aqui na Quadrangular Campo Comprido, né? Ecoville. Você vai conhecer uma igreja muito bem estruturada, né? Uma igreja que é referência da Quadrangular no Brasil, né? Uma igreja que as pessoas vêm aqui para conhecer, para tirar fotos, tendo em vista tudo aquilo que eu tenho ao longo dos anos incrementado aqui, né? Que alguns ficam horrorizados, mas porque são ignorantes só por causa disso, né? Mas que a gente faz com amor, com capricho, não é isso? Mas nada disso valeria, porque isso aqui não é uma sociedade. Isso aqui é a casa de Deus, né? São os átrios do Senhor, que a gente zela justamente por isso, para que então a sua palavra seja pregada, seja anunciada, e isto com responsabilidade. E isso como está escrito, sem inventar, nem tirar, nem pôr, é isso? Mas exatamente como são as Escrituras, né? E eu queria convidar você a vir estar conosco, principalmente, olha, domingo de manhã tem um culto maravilhoso, que é a Manhã do Espírito Santo. É uma delícia de culto. Começa às 9, termina 10h15 e imediatamente está ligada à Escola Bíblica Dominical. Venha com a sua família, traga seus filhos, tem um lugar para você em cada classe da Escola Bíblica, tem um lugar para você em uma das poltronas da catedral. E, aforante isso, nós temos o culto às 9 da manhã e também às 7h30 da noite, celebrando Deus. E terça-feira, 21 semanas de Daniel, que é uma cruzada que eu realizo há uns 20 anos, se não mais, não é? E que todo ano é uma bênção, é um sucesso, porque extremamente lota a igreja, não é? Temos recebido grandes pregadores. Esse ano até me dei ao luxo de trazer 2 grandes ministradores de louvor, que foi o Nani Azevedo e o Davi Sasser, né? Aliás, falando no Nani, já está acertado que ele vai encerrar, ele que começou, né? Ele vai encerrar essa cruzada no dia 1º de outubro, na 21ª semana de Daniel, que é um projeto que Deus colocou no nosso coração, justamente para desafiar o povo. Esse ano, então, nem se fala, né? Despertando o gigante, descobrindo o gigante que está dentro de você. São muitos os gigantes que a gente tem conversado, passado para o povo, para se animarem, né? E eu queria também convidar você para todos os dias da semana. Temos culto todos os dias, você vê aí os horários, assim como você pode assistir centenas de mensagens nossas, não é? Que são espalhadas aí pelo mundo, não é? Através da internet. No meu caso, no canal do YouTube, pastorrogerioamorim.com. Então procure lá, se edifique a sua vida, mas principalmente, venha estar conosco, traga a sua família, venha conhecer esta família quadrangular aqui em Campo Comprido, que eu quero apresentar a você agora.
Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim. Se essa mensagem pode ter um nome, seria quando Deus silencia, né? Então eu vou ler com vocês. Eu tentei, dei uma corrida no livro inteiro de Jó aqui para ler só um versículo, mas não dá. Temos que ler o capítulo 1 todo. Quem achou, diga amém. É um livro antes de Salmos, para quem ainda não achou. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, entenda-se aqui, anjos, né, perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, que também é anjo, caído, mas anjo. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E então Satanás respondeu ao Senhor: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura tu não o cercaste de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e você vai ver que se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer essa novidade. E estando este ainda falando, veio outro e disse: olha Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer essa notícia. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio mais um e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os teus filhos e morreram todos, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu vestido, o seu manto, raspou a sua cabeça, que é um símbolo de pesar, e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, gente? Mais tarde, né, na sequência da leitura, nós vamos ver que o coiso não satisfeito, porque Jó não negou o seu Deus, não reclamou, não resmungou, muito pelo contrário, adorou, ainda tocou na sua saúde e o deixou, vamos assim dizer, leproso do alto da cabeça às plantas dos pés, né? E hoje, gente, eu quero... Essa semana eu estive em reunião em São Paulo, 2 dias de ministério nacional, né? E andando ali pelas ruas da cidade, meu Deus, São Paulo está pior do que... Fazia uns 6 anos que eu não ia a São Paulo. E eu andei ali pela São João, aqueles cantos ali. Meu Deus do céu, quanta miséria, quanta tristeza, quanto sofrimento,
né? Quanta gente, eu não digo abandonada nas ruas, até porque se a gente chegar naquela gente e disser, olha, vamos para tal lugar, vamos para lá, vamos para cá, que é o emprego, ninguém, não estão afim, né? A grande maioria deles, não é isso? Mas a gente vê o sofrimento humano, né? E eu até, friamente analisando, olho para tudo aquilo, aquelas centenas de pessoas dormindo debaixo do minhocão, e quinta-feira de manhã estava uma geladeira São Paulo, aquele vento encanado naquela avenida, né? Olhando para outros, até achei engraçado, passei num muro assim, tinha duas ripas assim, encostadas no muro, um desses cobertor corta-febre por cima, né? E lá de dentro tudo uma animação, né? Rádio alto, ligado, tal, não sei o que, né? O pessoal se vira do jeito que pode, né? E a gente fica, muitas vezes, a gente é humano, tem coração, né? E a gente fica conduído dessa situação, mas no fundo, se você chegar para a maioria deles e perguntar se alguém ali tem Jesus, você não vai achar um. Se você pregar o evangelho e quantos querem aceitar Jesus, nem todos vão querer aceitar, não vão querer mudar de vida, até se adaptaram e gostam daquele tipo de coisa, infelizmente. O problema é quando esse sofrimento bate na porta daqueles que são realmente de Deus. Não são criaturas como aquelas, são filhos como nós. Aí é que começam a acontecer os conflitos, que se você ler o livro de Jó, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Começam a aparecer os conflitos, as pessoas então, como solução, se afastam da igreja, se afastam de Jesus, provando que nunca estiveram na igreja por Jesus, estiveram por interesse, né? Alguém trata mal, um diácono não está num dia bom, o pastor não está num dia bom, o irmão do lado não está num dia bom, não vem mais na igreja e se afasta de Jesus. Então nunca esteve na igreja por Jesus. Isso também é meio grosseiro dizer, mas é pura expressão da verdade. Isso também responde por que sofrem, e sofrem, e sofrem, porque nunca quiseram nenhum compromisso com o Deus da bênção, sempre quiseram compromisso com a bênção de Deus. E não funciona assim realmente, né? Todos nós, você tem que entender isso, todos nós, independente de sermos ou não cristãos, passamos por lutas, por problemas. Talvez até nós, cristãos, passemos por problemas maiores, dado esses questionamentos. Meu Deus, se eu sou de Deus, por que essas coisas me acontecem? Se eu sou fiel a Deus, se eu estou fazendo aquilo que Deus me manda, segundo as Escrituras, por que essas coisas vão acontecer comigo? Então, esse livro de Jó responde. É bom que você saiba que, segundo os teólogos, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, primeiro de todos. E, diferentemente do que muita gente pensa, que é uma alegoria e tudo mais, se está na Bíblia é porque é. Não vamos questionar, senão não estaria, né? Esses dias, eu não sei se de manhã ou se de noite, estávamos pregando aqui na igreja a respeito dos discípulos que estavam enfrentando aquela tempestade violenta no mar, não é isso? E que Jesus chega na quarta vigília, na última vigília, já de madrugadinha, e eles passaram a noite inteira lutando contra as ondas, remando contra, não é? E, no entanto, se a gente chegar no começo do texto que conta dessa tempestade, você vai ver que Jesus tinha mandado eles atravessarem o mar para o outro lado, e que depois os encontraria. E mesmo eles estando cumprindo a vontade de Jesus, mesmo eles estando obedecendo às ordens de Jesus, eles estavam enfrentando uma tremenda de uma tempestade, né? E eles já tinham enfrentado uma outra antes, em que Jesus dormia no barco e o mar estava, como se diz, encapelado, né? Mas Jesus estava com eles nesse caso, né? E eles então acordaram Jesus, e prontamente este os socorreu, fazendo o mar e o vento se acalmar. Mas nessa outra tempestade que eles atravessaram
horas e horas remando contra a maré, lutando contra o vento, as ondas altas e tudo mais, eles agora estão sozinhos. O mar está completamente revolto, né? O vento sopra com fúria, o barco é chicoteado pelas ondas, assustando tremendamente até homens como Pedro, que eram marinheiros experimentados, né? E apesar disso tudo, das suas experiências, o medo começa a invadir os seus corações. E nessa hora, os discípulos clamam, mas Jesus não está com eles. Eles remam com muito vigor, com muita força, mas certamente eles já estão cansados e o barco não consegue, por causa do vento e das ondas, tomar o rumo que eles desejariam, que eles precisariam que ele tomasse. Eles fazem um esforço, eu acredito, impressionante, né? Até porque o barco não tinha motor, naquele tempo não tinha esse negócio, né? Mas o barco deve ficar girando no meio de ondas, aquela coisa toda. Graças a Deus que eu não estava lá, porque eu não sei nadar, eu não tenho medo do diabo, mas do mar eu me lasco todo de medo, né? Eles gritam por socorro, mas só escutam o barulho da tempestade. Eles oram, mas só encontram como resposta o silêncio. E este certamente foi um dos momentos de maior tensão na vida de cada um dos apóstolos, especialmente de Pedro, né? Então é de se perguntar: você já viveu a experiência de passar por qualquer tipo de tempestade? Qualquer tipo, não apenas física, mas emocional, familiar, no casamento, nas finanças, no emprego, e orar, e orar, e orar, e remar, e lutar, e só escutar o silêncio de Deus? Isso está acontecendo com alguém aqui nessa manhã, porque tem que estar, e não com poucos, senão não estaria pregando isso. Nunca, até hoje na minha vida, eu preguei uma mensagem que não fosse da vontade de Deus, e no resultado final, fazendo um apelo, qualquer coisa parecida assim, ou mais tarde, quando encerra o culto, pessoas virem e dizerem: poxa, pastor, alguém contou minha vida para o senhor? Alguém contou. Alguém contou, né? Você já passou, vamos assim dizer, por vales escuros? Teve a sensação de que quanto mais você orava, mais as coisas se agravavam? Como diz o ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já teve essa sensação na sua vida? Você já teve a sensação de clamar, gritar a Deus com todas as forças da sua alma e aparentemente não ter resposta nenhuma da sua oração? Você já passou por isso? Você está passando por isso, quem sabe? Uma coisa é certa, até a gente nós éramos perto de 30 pastores que fomos num ônibus todos juntos para São Paulo, e aí já viu, né? Conversa daqui, conversa dali, troca de experiência, essas coisas todas. E em algum momento eu puxei esse assunto, inclusive, com alguns colegas ali, né? Que um dos grandes dilemas da vida cristã é o aparente, eu vou acrescentar isso, o aparente silêncio de Deus. É um dos grandes problemas na vida nossa como crente em Jesus. Tem crente em Jesus aqui, né? Pois é, muitas vezes, né, o Deus que fala assim poderosamente, que troveja, como diz o salmista, né, que faz as servas parir, que sacode o mundo, né? De repente esse Deus de voz de trovoada fica quieto, fica mudo, fica em silêncio. E o engraçado, gente, né? É engraçado se não fosse trágico, né? É que o silêncio de Deus, quando nós estamos nessas peleias, grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho de todas as lutas que a gente possa estar enfrentando no momento. O silêncio de Deus, ele realmente grita quando nós estamos
enfrentando as lutas, o mar tempestuoso, né? Quando Deus fica em silêncio, outros tipos de, vamos assim dizer, de vozes gritam dentro da gente, na nossa mente, no nosso coração, na nossa lembrança, na nossa consciência, né? Eu até comentei com um dos colegas na viagem, gente, para aí, pensa, Deus ficou 400 anos em silêncio, sem falar com o seu povo, não houve uma revelação, uma visão, uma profecia, nada. Desculpa a expressão da palavra que eu vou usar aqui agora, mas já andei pregando aqui nos cultos de terças-feiras, né? Sobre, vindo de trás para frente, sobre Malaquias, Zacarias, sobre Miqueias, sobre Ageu, né? O quanto Deus falava com esse povo e eles não ouviam a Deus, e chegou no momento que a paciência dele encheu. Então vocês não me ouvem, eu não escuto mais vocês. Assim, o cálice da ira é como qualquer outro cálice, gente. Sempre vai haver a última gota que vai fazê-lo transbordar. Então não provoca Deus, não brinca com coisa séria. O povo de Israel passou 400 anos no Egito, 400 anos orando, Deus em silêncio. Grande parte desse tempo, na verdade foram 430 anos, dos quais 400 foi sob um regime de escravidão. E o povo clamou a Deus, muitos clamaram a vida inteirinha. 400 anos, gente, são 10 gerações que oraram e não viram resposta de Deus. Muitos oraram a vida toda e só ouviram o barulho do chicote egípcio nas suas costas, gente. Muitos clamaram com lágrimas e só ouviram nada. O silêncio do céu. Engraçado, né? Eu realmente gosto de mato. Eu realmente gosto de ficar sozinho um tempo e tudo mais, né? E quando vou lá para o sítio, fico lá num canto tomando meu chimarrão, olhando para aquele mato. Gente, o silêncio faz barulho. Eu aprendi isso. O silêncio, por incrível que pareça, faz barulho, né? E o maior barulho que o silêncio faz é dentro de mim. Porque quando eu estou naquele silêncio, só aquele verde, aquele mato, aquela coisa toda, começam vozes a gritar dentro de mim. Por inúmeras razões, afinal de contas, né? Mas voltando para eles, que claro, com lágrimas, só ouviram o silêncio do céu, até que um dia, está lá no capítulo 3 de Êxodo, né? Até que um dia, Deus ouviu o clamor daquele povo, finalmente penetrou os seus ouvidos, e ele disse: eu vou descer. E ele desceu para libertar o povo daquela escravidão. E esse tipo de tensão que eu estou colocando para vocês aqui é de uma forma muito intensa, eu diria, retratado na vida de Jó. Se você ler com atenção os 42 capítulos de Jó, você vai ver por quantas encrencas esse homem passou e o que o diabo botou no caminho dele nesse tempo em que parecia, aparentemente, Deus estava em silêncio para com a vida dele, com as lutas, as dores dele. É incrível. Ele foi atingido, vamos assim dizer, violentamente por ondas muito mais furiosas do que aquelas no mar que Pedro e os 12 enfrentaram. Que os 12, Pedro e os outros 11, na verdade, né? Foram ondas muito piores, né? Mas não esqueça, com a permissão de Deus, né? Com a permissão de Deus, o inimigo usou todas as suas armas para bombardear e até ferir Jó. Houve realmente, por ciúme, por inveja, porque o diabo é isso, ele é ciúme, ele é inveja. Portanto, ciúme, inveja é uma coisa que não pode existir no coração de um homem e de uma mulher de Deus, porque é tudo o que o diabo é tudo o que ele é, na verdade, né?
Então, com a permissão de Deus, o inimigo usou todas as suas armas para bombardear, ferir Jó, e houve realmente uma orquestração muito grande no inferno contra uma pessoa justa, e não na opinião das pessoas, mas na opinião de Deus, né? Uma conspiração horrorosa para ridicularizar um homem íntegro, um homem, segundo as palavras do próprio Deus, reto e temente. E o diabo, na sua perversidade, atingiu áreas muito vitais na vida de Jó. Pelo menos 5, que se der tempo eu quero conversar com vocês nessa manhã, para você se achar, você se localizar nessa tempestade e finalmente entender que em tempo nenhum Deus está silente com você. Esse tempo que Ele está silencioso é o tempo que Ele está trabalhando por você. O que você não pode é estragar o plano de Deus, se afastando dele, se afastando da igreja, se afastando da família, do corpo. Porque se eu cortar esse dedinho e deixá-lo aqui, domingo que vem, quando nós chegarmos aqui, você sabe o que aconteceu com o dedinho, né? Ele vai estar mortinho da Silva, por uma razão muito simples. Ele foi tirado do corpo, ele ficou sozinho, ele não tem mais vida. E a pessoa, quando se afasta da igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou dizendo afastando da 10ª igreja quadrangular, porque quando você se afasta daqui, você não está se afastando da igreja quadrangular, você está se afastando da igreja de Cristo, você está se afastando do corpo de Cristo, você está morrendo, está se suicidando. Essa é a verdade, né? E então você tem que resistir, você tem que ser resiliente, você tem que reagir, como em algum texto em algum dos capítulos aqui, o Jó dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei, aconteça o que acontecer, eu vou ficar na igreja, eu não vou me afastar do corpo. Você que está aqui nessa manhã, está sofrendo, não está entendendo a situação, isso é o que Deus está preparando para você. Vou repetir uma frase: quando aparentemente Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Bem com a vida, com Pastor Rogério Amorim.